Capítulo 5. O assassinato. Tirei o carro quase sem perder nenhum tempo e dirigi rapidamente para Furley. Saltei do carro e toquei a campainha impacientemente. Houve uma demora em responderem e eu toquei mais uma vez. Ouvi então o ruído da fechadura e Parker, com o rosto impassível, praticamente sem nenhuma expressão, apareceu na soleira da porta. Entrei no saguão empurrando-o. Onde ele está? Perguntei vivamente. Perdão, senhor. Seu patrão, Mr. Ackroyd. Não fique aí me encarando, homem. Você avisou a polícia? A polícia, senhor? O senhor disse a polícia? Parker me encarava como se eu fosse um fantasma. Qual é o problema com você, Parker? Se, como você diz, o seu patrão foi assassinado... Ele emitiu um grito sufocado. O patrão? Assassinado? Impossível, senhor. Foi minha vez de encará-lo perplexo. Você não me telefonou menos de 5 minutos atrás e me disse que Mr. Ackroyd tinha sido encontrado assassinado? Eu, senhor? De jeito nenhum, senhor. Eu não sonharia em fazer tal coisa. Você quer dizer que tudo não passou de uma brincadeira? Que não há nada de errado com Ackroyd? Desculpe-me, senhor. A pessoa que telefonou usou o meu nome. Vou lhe repetir exatamente o que ouvi. É o Dr. Shepard? Parker, o mordomo de Furley falando. Por favor, venha imediatamente, senhor. Mr. Ackroyd foi assassinado. Parker e eu nos olhamos perplexos. Uma brincadeira muito maldosa para se fazer, senhor. Ele disse finalmente em um tom chocado. Imagine dizer uma coisa dessas. Onde está Mr. Ackroyd? Perguntei de repente. Ainda está no escritório, eu acho, senhor. As senhoras foram se deitar. O Major Blunt e Mr. Raymond estão na sala de bilhar. Vou dar uma olhada e falar com ele por um instante, disse. Sei que ele não quer ser perturbado novamente, mas esta piada estranha me deixou inquieto. Quero apenas ter certeza de que ele está bem. Muito bem, senhor. Deixa-me bastante inquieto também. Se o senhor não se opõe, eu gostaria de acompanhá-lo até a porta, pelo menos. Não é incômodo algum, eu disse. Venha. Passei pela porta da direita com Parker logo atrás. Atravessei o pequeno saguão, onde um pequeno lance de escadas levava ao quarto de Ackroyd no andar de cima, e bati na porta. Não houve resposta. Girei a maçaneta, mas a porta estava trancada. Permita-me, senhor, disse Parker. Com agilidade, para um homem de sua constituição, ele ficou de joelhos e olhou pela fechadura. A chave está na fechadura, senhor, disse levantando-se. Mr. Ackroyd deve ter se trancado e possivelmente adormeceu. Inclinei-me e verifiquei a afirmação de Parker. Parece tudo bem, eu disse. Mas mesmo assim, Parker, vou acordar seu patrão. Não iria satisfeito para casa sem ouvir de seus próprios lábios que está bem. Ao dizer isso, eu sacudi a maçaneta e chamei. Ackroyd! Ackroyd! Só um instante! Mas ainda assim não houve resposta. Olhei por sobre os ombros. Não quero alarmar os moradores da casa, disse hesitante. Parker adiantou-se e fechou a porta do grande saguão pela qual entráramos. Acho que vai estar bem assim, senhor. A sala de bilhar é do outro lado da casa, as instalações da cozinha e os quartos das mulheres também. Eu acenei. Depois, bati freneticamente na porta e me abaixando, berrei pelo buraco da fechadura. Ackroyd! Ackroyd! É Shepard! Deixe-me entrar! Mais uma vez, silêncio. Nenhum sinal de vida de dentro da sala trancada. Parker e eu nos olhamos. Olhe, Parker, eu disse. Eu vou arrombar esta porta. Ou melhor, nós vamos. Eu assumo a responsabilidade. Se o senhor acha, disse Parker com grande hesitação. Eu acho sim. Estou muito alarmado com relação a Mr. Ackroyd. Olhei em torno do pequeno saguão e levantei uma pesada cadeira de carvalho. Parker e eu a erguemos, um de cada lado,
e a arremessamos. 1, 2, 3 vezes nós a lançamos contra a fechadura. Com o terceiro golpe ela cedeu e entramos aos tropeços dentro do escritório. Aykroyd estava sentado, como eu o havia deixado, na poltrona diante da lareira. Sua cabeça estava tombada de lado, e visivelmente, bem debaixo da gola do seu casaco, havia uma peça de metal brilhante e retorcida. Parker e eu avançamos até a figura reclinada imóvel. Ouvi o mordomo reter a respiração com um silvo agudo. "Apunhalado pelas costas!" ele murmurou. "Horrível!" Ele enxugou com um lenço a testa molhada de suor e então estendeu a mão cautelosamente na direção do cabo do punhal. "Você não deve tocar nisso", eu disse severamente. "Vá ligar imediatamente para a polícia. Informe-os do que aconteceu. E então avise Miss Raymond e o Major Blunt." "Muito bem, senhor." Parker apressou-se, ainda enxugando a testa perspirante. Fiz o pouco que tinha para ser feito. Fui cuidadoso para não desfazer a posição do corpo e para não tocar absolutamente na adaga. Não haveria nenhum benefício em fazê-lo. Aykroyd estava claramente morto havia algum tempo. Ouvi então, do lado de fora, a voz do jovem Raymond, carregada de horror e incredulidade. "O que você está dizendo? Oh, é impossível! Onde está o doutor?" Ele apareceu impetuoso na soleira da porta e então parou de repente, com o rosto muito pálido. Uma mão o empurrou e Hector Blunt passou por ele, entrando na sala. "Meu Deus!" disse Raymond atrás dele. "É verdade então!" Blunt veio direto até chegar à poltrona. Inclinou-se sobre o corpo e pensei que, como Parker, ele iria pegar no cabo do punhal. Eu o afastei com a mão. "Não deve ser removido", expliquei. "A polícia deve encontrá-lo exatamente como está." Blunt anuiu concordando. Sua face estava mais sem expressão do que nunca, mas achei ter percebido sinais de emoção sob a máscara impassível. Geoffrey Raymond se juntara a nós agora, e estava de pé, espiando o corpo sobre o ombro de Blunt. Ele recuperara a calma, mas percebi que suas mãos tremiam. "Roubo, imagino", disse ele. "Como o tipo entrou? Pela janela? Algo foi levado?" Ele andou na direção da escrivaninha. "Você acha que foi um roubo?" Perguntei devagar. "O que mais poderia ser? Não há hipótese de suicídio, imagino." "Nenhum homem poderia se esfaquear dessa maneira", eu disse com segurança. "É assassinato, com certeza. Mas por que motivo?" Roger não tinha um único inimigo neste mundo. Disse Blunt tranquilamente. Devem ter sido ladrões. Mas o ladrão estava atrás de quê? Nada parece fora do lugar? Ele olhou em torno do escritório. Raymond ainda examinava os papéis sobre a escrivaninha. Nada parece estar faltando e nenhuma das gavetas mostra sinais de ter sido arrombada. Observou finalmente o secretário. É muito misterioso. Blunt fez um pequeno movimento de cabeça. Há algumas cartas no chão aqui, disse ele. Olhei para baixo. 3 ou 4 cartas estavam ali onde Aykroyd as deixara cair mais cedo naquela noite. Mas o envelope azul, que continha a carta de Mrs. Ferrars, havia desaparecido. Eu ia abrindo a boca para falar quando soou pela casa a campainha. Houve um burburinho confuso de vozes no corredor e então Parker apareceu com um inspetor local e um policial. "Boa noite, cavalheiros", disse o inspetor. "Eu sinto muito mesmo por isso. Um cavalheiro tão bom quanto Mr. Aykroyd. O mordomo disse que é assassinato. Nenhuma possibilidade de ser acidente ou suicídio, doutor?" "Absolutamente nenhuma", eu disse. "Ah, um caso sério." Ele se aproximou do corpo. "O corpo foi tocado?" Perguntou severamente. "Além de confirmar que a vida se fora,
O que foi fácil, não mexi no corpo de nenhum modo. Ah, e tudo indica que o assassino escapou. Por enquanto, pelo menos. Agora, conte-me o que aconteceu. Quando descobriu o corpo? Expliquei as circunstâncias com cuidado. Uma mensagem telefônica, você disse? Do mordomo? Uma mensagem que eu nunca proferi, Declarou Parker com firmeza. Não cheguei perto do telefone durante toda a noite. Os outros podem confirmar que foi assim. Muito estranho isso. Parecia com a voz de Parker, doutor. Bem, não posso afirmar que tenha reparado. Veja, eu presumi que era. Naturalmente. Bem, você chegou aqui, arrombou a porta e encontrou o pobre Mr. Ackroyd desse jeito. Há quanto tempo diria que ele está morto, doutor? Uma meia hora, pelo menos, talvez mais, eu disse. A porta estava trancada por dentro, você diz. E a janela? Eu mesmo a fechei e tranquei a pedido do Mr. Ackroyd mais cedo hoje à noite. O inspetor atravessou a sala em direção a ela e abriu as cortinas. Seja como for, está aberta agora. Ele observou. Realmente, a janela estava aberta. A parte inferior estava completamente levantada. O inspetor tirou uma lanterna do bolso e iluminou ao longo do peitoril externo. Foi por aqui que ele passou, com certeza, Comentou. e entrou. Veja aqui. À luz da poderosa lanterna, várias pegadas claramente definidas podiam ser vistas. Pareciam de sapatos de sola de borracha. Uma, particularmente nítida, apontava para dentro, outra, sobrepondo-a ligeiramente, apontava para fora. Não pode ser mais evidente, Disse o inspetor. Está faltando alguma coisa valiosa? Geoffrey Raymond sacudiu negativamente a cabeça. Não que possamos descobrir. Mr. Ackroyd não guardava nada de valioso neste cômodo. Disse o inspetor. Um homem encontrou uma janela aberta. Subiu por ela, viu Mr. Ackroyd sentado aqui. Talvez ele tenha adormecido. O homem o esfaqueou por trás. Fica nervoso e foge. Mas deixou seus rastros bem claros. Não teremos dificuldades em apanhá-lo. Algum estranho suspeito andou rodeando por aqui? Oh! Eu disse de repente. O que é, doutor? Encontrei um homem esta noite, assim que saí pelo portão. Ele me perguntou qual era o caminho para Furling Park. A que horas teria sido isso? Eram exatamente 21 horas. Eu ouvi badalar a hora quando saí. Pode descrevê-lo? Eu fiz o melhor que pude. O inspetor virou-se para o mordomo. Alguém com essa descrição veio até a porta da frente? Não, senhor. Ninguém veio até a casa esta noite. E nos fundos? Não creio, senhor, mas vou perguntar. Ele se moveu em direção à porta, mas o inspetor, levantando sua grande mão, o deteve. Não, obrigado. Eu farei meus próprios interrogatórios. Mas primeiro gostaria de fixar com mais exatidão a hora. Quando Mr. Ackroyd foi visto vivo pela última vez? Provavelmente por mim, eu disse, quando deixei a casa. Deixe-me ver. Aproximadamente às 20h50. Ele me dissera que não queria ser perturbado e eu passei a ordem para Parker. Isso mesmo, senhor, disse Parker respeitosamente. Mr. Ackroyd estava vivo com certeza às 21h30, disse Raymond. Pois ouvi sua voz aqui falando. Com quem ele falava? Isso eu não sei. Claro que na hora presumi que fosse o Dr. Shepard que estivesse com ele. Eu queria lhe fazer uma pergunta acerca de alguns documentos, nos quais eu estava trabalhando. Porém, quando ouvi as vozes, lembrei que ele tinha dito que queria falar com o Dr. Shepard sem ser interrompido. E então fui embora novamente. Mas agora parece que o doutor já teria saído. Movi a cabeça afirmativamente. Eu estava em casa em torno de 21h15, disse, e não saí novamente até receber o telefonema.
Quem poderia estar com ele às 21h30? Perguntou o inspetor. Não foi você, senhor? Major Blunt, eu disse. Major Hector Blunt? Perguntou o inspetor com um tom respeitoso na voz. Blunt apenas acenou abruptamente com a cabeça. Penso que já o vimos por aqui antes, senhor, disse o inspetor. Eu não o reconheci por um momento, mas você se hospedou com Mr. Ackroyd em maio passado. Junho, corrigiu Blunt. Isso mesmo, era junho. Agora, como eu dizia, não era com o senhor que Mr. Ackroyd falava às 21h30 esta noite? Blunt balançou a cabeça negativamente. Não ouvi depois do jantar, adiantou. O inspetor se voltou mais uma vez para Raymond. Você não ouviu nada da conversa que estava acontecendo? Ouviu, senhor? Eu entreouvi apenas um fragmento, disse o secretário. E presumindo, como fiz, que fosse o Dr. Shepard com o Mr. Ackroyd, esse fragmento me pareceu bastante estranho. Do que me lembro, as palavras exatas foram as seguintes. Mr. Ackroyd dizia: os saques contra minha bolsa têm sido tão frequentes ultimamente. Isso é o que ele dizia. Que temo ser impossível concordar com seu pedido. Fui embora mais uma vez, é claro. Portanto, não ouvi mais nada. Mas fiquei intrigado porque o Dr. Shepard não pede empréstimos para si ou subscrição para os outros, eu concluí. Um pedido de dinheiro, disse o inspetor pensativo. Pode ser que tenhamos aqui um indício muito importante. Ele se voltou para o mordomo. Você diz, Parker, que ninguém foi admitido pela porta da frente esta noite. É o que afirmo, senhor. Parece então quase certo que Mr. Ackroyd tenha aberto a porta a ele mesmo para um estranho. Mas não compreendo bem. O inspetor entrou em uma espécie de devaneio durante alguns minutos. Uma coisa é clara, ele disse com alguma demora, saindo do seu transe. Mr. Ackroyd estava vivo e bem às 21h30. Esse é o último momento que sabemos que estava vivo. Parker emitiu uma tosse discreta que fez com que o inspetor o olhasse imediatamente. Sim? Ele disse categórico. Se me permite, senhor, Miss Flora o ouviu depois disso. Miss Flora? Sim, senhor. Seria aproximadamente 21h45. Foi depois disso que ela me disse que Mr. Ackroyd não deveria ser perturbado novamente esta noite. Ele pediu a ela que lhe desse esse recado? Não exatamente, senhor. Eu estava trazendo uma bandeja com soda e uísque quando Miss Flora, que acabava de sair deste cômodo, me parou e disse que seu tio não queria ser perturbado. O inspetor olhou para o mordomo com uma atenção maior do que lhe dispensara até aquele momento. Você já tinha sido alertado para o fato de que Mr. Ackroyd não queria ser perturbado, não foi? Parker começou a gaguejar. Suas mãos tremiam. Sim, senhor. Sim, senhor. Foi isso mesmo, senhor. E mesmo assim você estava se propondo a fazê-lo? Eu tinha esquecido, senhor. Pelo menos, quero dizer, eu sempre lhe levava uísque e soda naquele horário, senhor. E lhe perguntava se precisava de algo mais, e pensei, bem, eu estava apenas cumprindo um hábito de forma mecânica. Foi naquele instante que começou a me ocorrer que Parker estava suspeitosamente agitado. O homem tremia e se retorcia. Disse o inspetor. Devo ver Miss Ackroyd imediatamente. Por ora vamos deixar esta sala exatamente como está. Posso voltar aqui depois de ouvir o que Miss Ackroyd tem a me dizer. Apenas tomarei a precaução de fechar e trancar a janela. Com isso feito, tomou o caminho para o corredor e nós o seguimos. Ele parou por um instante ao olhar para o alto do lance de escadas.
e falou então por sobre os ombros com o policial. Jones, é melhor você ficar aqui. Não deixe ninguém entrar neste cômodo. Parker se interpôs respeitosamente. Se me permite, senhor. Ao trancar a porta que dá no corredor principal, ninguém terá acesso a esta parte da casa. Esta escada leva apenas ao quarto e ao banheiro de Mr. Aykroyd. Não há comunicação com a outra parte da casa. Existia uma porta antigamente, porém Mr. Aykroyd mandou bloqueá-la. Ele gostava de sentir que sua suíte era inteiramente privativa. Para esclarecer e explicar a disposição, produziu um rápido esboço da ala direita da casa. O lance de escadas conduz, como Parker explicara, a um grande quarto de dormir, feito pela junção de 2 quartos e um banheiro e lavatório ao lado. O inspetor compreendeu a disposição com uma olhadela. Fomos para o corredor principal e ele trancou a porta atrás de si, colocando a chave no bolso. Deu então instruções em voz baixa ao policial e este se preparou para ir embora. Precisamos começar a trabalhar essas pegadas, explicou o inspetor. Mas primeiro preciso conversar com Miss Aykroyd. Ela foi a última pessoa a ver o tio vivo. Ela já sabe disso? Raymond balançou a cabeça negativamente. Bem, ela pode ficar ainda 5 minutos sem saber. Ela responderá melhor a minhas perguntas sem estar perturbada pela notícia sobre seu tio. Diga-lhe que houve um roubo, e se ela se importaria de vestir-se e descer para responder a algumas perguntas. Foi Raymond quem subiu encarregado dessa tarefa. Miss Aykroyd descerá em instantes, ele disse quando voltou. Eu disse a ela o que me sugeriu. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.